no programa dessa noite também tem pauta de saúde. Nós vamos falar sobre a saúde das crianças. O retinoblastoma é um tipo, né? Aliás, é o tipo mais comum de câncer que acomete os olhos na infância. Ele é bastante agressivo e pode provocar cegueira e até levar o paciente à morte. Sabia disso? Você já ouviu falar, né? Quer saber quais as causas, os principais sintomas e como tratá-lo? Então fica com a gente e acompanhe a entrevista com o oftalmologista Dr. Daniel Kamlot. Vamos falar sobre retinoblastoma. O nome é esquisito, né? Mas nós vamos traduzir para você. É o famoso câncer ocular. Eu recebo agora Daniel Kamlot, oftalmologista, para conversar conosco nessa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado. Nós vamos começar aqui no plasma, porque eu tenho aqui uma ilustração que eu queria que o senhor comentasse com a gente. E eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando agora em todo o Brasil, exatamente como que se forma este câncer, o que é exatamente o retinoblastoma. Sim, a gente comparando com o olho normal, esse câncer vai crescer na parte de trás do olho, que a gente não consegue ver quando olha para a pessoa. A gente precisa ter o acesso por alguns exames de fundo de olho. E o que acontece? Aqui atrás, toda essa área vascularizada é a retina. Uhum. Esse é um olho normal. Tá. A gente vê que aqui atrás existe essa massa crescendo. Isso costuma vir por células chamadas de retinoblastos, que elas são células imaturas que vão gerar os fotorreceptores, que são células da retina que funcionam como uma máquina fotográfica. Esses fotorreceptores vão revelar o que está chegando e mandar para o cérebro. Só que, por uma mutação no gene, esse retinoblasto começa a se proliferar de uma forma que essa proliferação não é controlada. Isso vai gerar esse retinoblastoma, que costuma ser o câncer mais comum, o tumor ocular em crianças, e que a gente precisa acompanhar, porque quanto mais precoce for detectado, mais você consegue ter um prognóstico visual melhor para esses pacientes. Como a gente percebe que ela se forma bem atrás do olho, sim, a gente não consegue observar nenhum sintoma? Você consegue, em alguns casos, quando existe algum descolamento, você consegue ter pela pupila, que é a menina dos olhos, principalmente os pacientes ou os pais conseguem perceber quando tiram uma foto com flash, vocês percebem que o reflexo normal do nosso olho é um reflexo vermelho. Tá. Quando existe uma diferença de reflexo, chamado leucocoria, é um reflexo esbranquiçado. Isso aqui, né? Que nós temos aqui, ó. Não seria um reflexo vermelho. Mostra aqui no close pra gente, ó, por favor. Aqui, ó. Um dos sinais do retinoblastoma seria esse. Só que não é uma certeza de que existe uma doença, esse reflexo. Então, tirou uma foto, percebeu isso, não quer dizer que seja uma doença. É um indicativo. Perfeito. Aí você precisa marcar uma consulta com um oftalmopediatra que tenha uma experiência com retina para fazer essa avaliação. Okay. Mas existem diagnósticos diferenciais, como o retinoblastoma, existe o persistência vitreoprimário, doença de Coates, catarata congênita, tudo isso pode criar o reflexo branco, esbranquiçado, e além disso até uma inclinação diferenciada do flash, pode acontecer isso numa pessoa que não tenha nada. Tá. Mas se acontecer, é importante acompanhar, marcar o seu médico para poder avaliar. E esse squint aqui que aparece é um estrabismo, um desvio ocular. Pelo retinoblastoma também pode acontecer um certo estrabismo na criança. Então, se houver um estrabismo, você deve avaliar não só pelo retinoblastoma, para avaliar, não é um sinal só do retinoblastoma, mas um estrabismo é um sinal que deve ser avaliado em criança. Tá. E uma inflamação ocular também é um dos outros sinais que podem acontecer no retinoblastoma, mas não é uma certeza de ser o diagnóstico. São as veinhas que aparecem na parte branca, é isso? Como se fosse uma inflamação ocular nessa parte branca. Permanente, ela não some, é isso? Sim, que pode ser mais contínuo nesses pacientes. Tá. Bom, eu fiquei sabendo que esse tipo de câncer, ele atinge cerca de 80% das crianças entre 3 e 4 anos. Por que um dado que impressiona, 80%, é muito grande a quantidade de crianças atingidas? Pelos fatos desse retinoblastoma, o retinoblastos, essas células serem imaturas, que no momento que eles começam a proliferar para formar os fotorreceptores, é no momento da infância que existe essa proliferação. Então, por isso, é mais comum em pacientes abaixo de 5 anos de idade. Mas nessa idade de 2, 3 anos, acima dos 6 anos já é mais difícil você encontrar. Vamos sentar aqui então na mesa, porque o doutor também trouxe aqui um olho que é para a gente também entender melhor
como é que é formado este câncer. Agora, fora esses sintomas que nós falamos visuais, existe dor, algum tipo de sintoma que a pessoa pode ter? Como é uma criança, o que acontece? Se estiver numa fase um pouco mais avançada, esse tumor pode alcançar o cérebro, pode alcançar o osso, a órbita. Então, existe uma proptose, pode acontecer o olho fica saltado, ou então a criança começa a reclamar de muita dor de cabeça. Então, isso pode ter afetado o cérebro. Então, se existir essa disseminação do tumor para o cérebro, para o osso do olho, que seria essa órbita, existem esses outros sintomas que podem causar uma dor retroorbitária atrás do olho, ou então uma dor de cabeça, se ele já atingiu o cérebro por disseminação. Aqui nesse protótipo, onde a gente poderia mostrar que se forma aqui, na verdade, câncer? A gente abrindo o olho, você vê que a gente não consegue ter o acesso sem abrir. Então, essa parte aqui de trás, vascularizada, seria a retina. Tá? Okay, então, em toda essa área pode acontecer essa proliferação dessas células do retinoblastos e acontecer o retinoblastoma. E quando ele dissemina pro nervo óptico que vai para o cérebro, é quando pode acontecer essa disseminação. Esta parte aqui. Isso é o nervo óptico que vai levar a informação para o cérebro. Entendi. E se essas células começam a proliferar, podem disseminar para o cérebro, para a órbita, e isso vai disseminando até mesmo para outros órgãos numa fase mais avançada, como fígado, linfonodos. A possibilidade desse tumor vir para frente, existe ou não? Pode acontecer um glaucoma secundário a esse tumor, o aumento da pressão ocular, também essa inflamação do olho, tudo consequente e secundário a essa proliferação do retinoblastoma. Uma pergunta que sempre fica, esse tipo de câncer, de tumor, é hereditário? Existem casos hereditários que alcançaria mais ou menos 40%, só que na maioria dos casos seriam esporádicos. Não tem nenhum caso na família e acontece essa mutação no gene e não tem um histórico na família. Então, existem casos hereditários e esporádicos. E os esporádicos que não tem caso na família, a porcentagem é maior. A gente percebeu que é de difícil acesso para você verificar que existe realmente o tumor. Sim. Qual é a maneira de se fazer o diagnóstico? Na maioria das vezes, logo na maternidade, existe já o teste do reflexo vermelho. Só que nessa idade, na maternidade, a criança é muito nova ainda. Então, por isso a necessidade de todo ano marcar uma consulta com o oftalmologista, mesmo sem nenhum sintoma, para que seja atingido esse diagnóstico precoce, fazendo fundo de olho, que é o exame que você pinga um colírio, a pupila dilata e você consegue ter acesso através de algumas lentes e algumas luzes que iluminam o fundo do olho, a retina, através desses aparelhos. E, existe a possibilidade de haver confusão nessa idade com outro tipo de doença, não? Existem, como eu tinha falado, essas leucocorias, existem alguns casos de doença de Coates, que são pacientes menores que 5 anos. Então, existem alguns diagnósticos diferenciais. A catarata congênita também não vai afetar a retina, mas que são alguns causadores desse reflexo branco do olho. Vamos falar das sequelas? Sim. Daqui a pouquinho. Deixa eu dar um recado para você que está em casa agora. Bom, doutor, vamos falar das sequelas. Quais são as possíveis sequelas que nós temos? Primeiro, da doença em si. Segundo, se a pessoa não cuidar. A doença em si, como eu falei, ela pode evoluir, causar uma baixa visual. Consequentemente, a pessoa pode perder o olho, porque vai atingir uma forma disseminada no olho, você acaba perdendo a visão, o olho. Isso pode se disseminar para outros órgãos, como eu tinha falado, fígado, linfonodos, e isso disseminando para outros órgãos como ossos. A longo prazo, pode até o paciente vir a óbito. Então, o diagnóstico precoce é importante para um tratamento precoce e evitar esse segmento. Tá. Temos as perguntas dos telespectadores. Olha só, boa noite, Fábio e doutor. Eu tive meningioma na célula turca, é isso? E o nervo do olho direito perdeu a função. Ela disse que perdeu a visão, inclusive. Depois da cirurgia, pode surgir um câncer futuro no mesmo olho, doutor? Na verdade, assim, diversas doenças neurológicas podem causar sequelas oculares, tanto por compressão de áreas nobres do cérebro, que vão causar uma baixa visual, perda de campo visual. Então, o meningioma, ele pode, vamos fazer, o nervo óptico, como eu expliquei, ele vai levar a imagem do olho para o cérebro.
Então, atingindo esse nervo óptico, depois que ele atinge e tem lesão das células nervosas, a gente não consegue mais recuperar. Então, perdendo essa parte, um meningioma ele pode causar baixa visual, mas você deve sempre acompanhar fazer o segmento para ver se não vai proliferar ou até mesmo atingir o outro contralateral. Ela fala que faz a radioterapia para o controle. Existe Sim, isso, existe, né? existe. Até para o próprio retinoblastoma existe a No radioterapia caso, também. essa radioterapia, ela controla para que não volte a doença, é Sim, isso? sim, e não deixar proliferar. Tá. Claro. Olha, tem também uma outra pessoa que está participando com a gente aqui e ela está fazendo uma pergunta muito interessante, a Carla, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, doutor Daniel, quais os fatores externos ou mesmo internos que podem contribuir para o avanço do retinoblastoma? Principalmente a herança genética, como eu falei, só que não existe nada que você faça uma influência ambiental que possa diminuir ou fazer aparecer. É uma mutação genética esporádica que pode acontecer. Vou aprimorar a pergunta da telespectadora. Utilizar muito o celular, computador, não causa esse Não, tipo até de porque câncer? é uma proliferação precoce. As crianças com 2, 3 anos de idade é difícil estar utilizando. Utilizam, mas não existe um estudo que mostre que essa utilização contínua de aparelhos eletrônicos que possa piorar. Agora, pode interferir em outros problemas, com certeza. Prevenção existe? Existe fazendo um exame de rotina, mesmo sem ter nenhum sintoma. Como eu falei, o sintoma já é um sinal que existe algo já numa fase um pouco mais avançada. Então, você detectar um tumor precoce pequeno, o tratamento vai ser muito menos radical, muito mais local do que sistêmico, causando menos efeitos colaterais e agindo de uma forma melhor no problema em si. Tem casos que é necessária a retirada do olho? Sim, muitos casos. Quando é unilateral, na maioria dos casos é enucleado, porque você ainda tem o outro olho são, então você, em muitos casos, na maioria dos casos, unilateral. Agora, você deve levar sempre em consideração o quanto ele atingiu, qual o tamanho dele, se ele já disseminou, se ele já foi para outros órgãos, para poder indicar o tratamento correto. E quando que a gente pode dizer que o paciente fez o tratamento e está curado? Com a enucleação, você tira aquela proliferação, tirar o olho. Enucleação, você tirar o olho e você não vai ter mais a proliferação. Tá. Agora, quando já existe disseminação para o nervo óptico, ou então até mesmo para os ossos ou outros órgãos, então você deve partir para quimioterapia, radioterapia e fazer um tratamento sistêmico e fazer um controle contínuo, porque não está ali só localizado, ele já foi para outras áreas. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Boa noite, Fábio e doutor Daniel. Eu tenho uma filha de 5 meses e já posso marcar um exame para ela? É o Gilberto do Rio de Janeiro que está perguntando. Deve. Na maternidade, com certeza já foi feito o exame do reflexo vermelho, mas é um exame bem superficial. Em muitos casos, você pode detectar problemas, como eu falei, de catarata congênita, que você consegue operar e deve operar o mais rápido possível. Você pode detectar uma diferença de grau entre os dois olhos e conseguir corrigir no tempo certo, e até mesmo retinoblastoma, esses problemas detectados precocemente, como eu falei, o tratamento é muito mais eficiente. A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas identificam algum tipo de sintoma parecido. O importante é não, vamos dizer assim, se desesperar e procurar o oftalmologista, não é isso, doutor? Sim. E fazer os exames para ver se realmente é esse tipo de problema, não é? Perfeito, porque como eu falei, até mesmo uma inclinação, um flash que seja tirado de uma Diferente. forma, às vezes a pessoa não tem nada, mas é um alerta de que deve procurar o seu oftalmologista para descartar qualquer doença. Olha só, Renan Ferreira de Vitória, Espírito Santo, um abraço carinhoso a vocês aí do Espírito Santo, sempre tem uma audiência muito boa aí da Rede Vida. Ele diz o seguinte, doutor, eu tenho 40 anos e uso prótese desde criança, eu tive retinoblastoma. Agora, eu estou pesquisando sobre colocar um implante ou enxerto gorduroso. Já ouvi que o enxerto seria melhor por ter menos rejeição. E já li também que o implante tem melhor resposta estética. Qual é a melhor técnica? Isso depende de cada paciente, porque você deve ver quanto que tende a cavidade do olho, quanto que aceitaria melhor, o tipo de prótese, o tipo de implante. Então, não dá para dizer. Deve ser analisado cada caso a caso com um especialista em plástico ocular. Tá. O Wanderson Borges de Jesus, de Montes Claros, Minas Gerais, pergunta: meu filho foi diagnosticado com citoplasmose. Tem alguma coisa a ver com essa doença? Não, não tem nada a ver Nada a com ver. a retinoblastoma.
Então tá vendo? As pessoas às vezes ficam preocupadas, não há necessidade, né? Boa noite, Fábio e doutor. Meu marido foi diagnosticado com neurite aguda isquêmica. Eu estou apavorado. Ele perdeu a visão da noite para o dia e já atingiu os 2 olhos. É a Karina que está perguntando. Ela está perguntando se tem algo a ver com esse câncer de olho. O marido dela tem 48 anos de idade. Então, Karina, a neuropatia óptica isquêmica, ela pode ser muito relacionada à hipertensão arterial, com aumento da pressão arterial. Não é uma doença do nervo óptico, mas não tem nada a ver com o retinoblastoma. Então, existem algumas causas da neurite. Uma dessas causas é um aumento da pressão arterial, que afeta o nervo óptico e não tem a ver com o retinoblastoma. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, foi muito esclarecedor. E espero que a gente tenha ajudado também as pessoas a tomar um pouco mais de cuidado com os olhos, que a gente se esquece deles, né? Com certeza. E esse exame precoce, sem ter sintoma nenhum, é o mais importante antes que apareça qualquer doença. Conversamos com o doutor Daniel Kamlott, oftalmologista, sobre retinoblastoma, câncer ocular. Doutor, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Tribuna. Gente...